Olá, hoje é 28 de junho e nós estamos aqui no Momento Bancário especial sobre LGBT. O dia 28 de junho é uma data que foi escolhida como a data das questões internacional do orgulho LGBT em razão do episódio ocorrido no bar Stonewall, nos Estados Unidos, em 1969. Naquele dia, as LGBT que frequentavam o bar reagiram à violência policial que queria impedir a participação da vida em sociedade das pessoas LGBT. A data marca o início do movimento LGBT moderno. E hoje, para conversarmos sobre as questões do orgulho LGBT, estamos aqui com a Simi Lahá, que soa muito bem. Boa noite, Simi. Boa noite. Simi Lahá. Gostei. Que é a presidenta da ABGLT. E também nós estamos aqui com o Lucas Bulgarelli, consultor e pesquisador, bacharel em Direito e doutorando em Antropologia pela USP. Boa noite. Boa noite, Vânia. E também estamos aqui com o Pirota, que é o nosso diretor do sindicato e que é o nosso coordenador do LGBT aqui do sindicato. Boa noite, Pirota. Boa noite, obrigado. Bom, vamos começar com um esclarecimento, né? Que eu estava aqui, né, antes de começarmos o programa, perguntando sobre a questão, o que significava LGBTQ+, e aí eles falaram que não, hoje se usa o LGBT. Então, eu gostaria que você explicasse um pouco aqui pra gente, Cine, o que significa realmente isso? Por que coloca quê? Por que coloca aí? Por que não coloca, né? Por que uns usam, outros não usam? Por que é isso, né? E por que significa realmente? Por que se exclui e ao mesmo tempo se coloca o quê ou o i? Bom, primeiro, as pessoas falam que a gente tem muitas siglas. E, em geral, elas imputam a nós, né, a debilidade, essa dificuldade, várias opções de sigla. Na verdade, a culpa não é nossa, a culpa é de quem nos colocou na invisibilidade tanto tempo. Então, a gente começou a discutir de um período recente, que a gente começou a poder falar sobre isso. Então, a gente está se descobrindo. Então, e o movimento, ele chegou no momento de tanto avanço que todo mundo tá debatendo. Então, não é só os movimentos tradicionais, né? Hoje os sindicatos falam sobre isso, hoje as academias falam. Então, tem gente que opta por falar a partir das identidades, né? Você tem uma orientação sexual, por exemplo, homossexual é uma orientação sexual, né? Assim como heterossexual, como bissexual. E tem gente que vai optar em identidade, é ser lésbica, é ser gay. Isso acontece com a transgeneridade e outras, a intersexualidade e outras questões. Então, acredito que cada movimento ou cada agrupamento do movimento opta por usar uma determinada sigla, seja ela LGBT, LGBTI, LGBTI+, que quero falar sobre tudo, LGBTQIA+. Cada um vai usar isso. Bom, são formas de pensar, são formas de falar sobre essa população, mas acho que tem um consenso nisso. Não vai ser uma letra mais, uma letra menos que vai nos impedir de criar uma unidade, né, nessa luta e caminharmos juntas. Que bom. Lucas, e aí as pessoas também, acho que um pouco esclareceu o nosso público que assiste aqui, sobre que, por exemplo, o movimento... hoje as pessoas falam assim, mas agora eu sou obrigada a saber o que é transgênero feminino, o que é transgênero masculino, e saber que o transgênero feminino pode ser gay ou não ser gay. Pode confundir, né? Mas explica um pouco isso para nós, né? Porque eu acho isso muito interessante, e isso virou, eu acho importante, porque isso começou a virar também conversas nos bares, né? Ou mesmo nos locais de trabalho. Então, nós que temos aqui, o Pirota vai falar um pouco mais, nós temos uma mesa de igualdade de oportunidade em que a gente discute as questões de gênero, raça e orientação sexual, né? E como que é isso, né? O que é ser transgênero masculino, transgênero feminino? E o transgênero feminino pode não ser gay ou ser gay. Como que é isso? Como é que... Acho que explicar um pouco para as pessoas isso, né? Não, legal. Até aproveitando o embalo do que a Simi estava dizendo, às vezes pode causar essa confusão, né? Você fala uma mulher trans, lésbica, então por que fez a transição, né? Se você era uma pessoa que nasceu corpo masculino, fez uma transição para se tornar uma mulher,
e agora você namora mulheres, sendo que você só podia ser um homem hétero, né? Que não teria Então, nenhum... mas explicar para as pessoas assim, o que é transgênero masculino ou transgênero Legal. feminino? Então, e aí acho que é um pouco disso, assim, a ideia de identidade de gênero e de orientação sexual que a gente tem desenvolvido, ela serve muito de uma forma pedagógica para a gente entender o que, na verdade, é tudo a mesma coisa, que é o ser humano, né? Mas a gente faz essa divisão que é para poder entender dimensões diferentes da vida, porque a identidade de gênero, ela não se confunde com orientação sexual. Então, a identidade de gênero é realmente a forma como você vai se colocar perante a sociedade, como que você entende seu gênero perante a sociedade. Então, a gente até brinca que quando a gente nasce, o médico bate no nosso bumbum. E aí ele fala assim, olha, é uma menina, essa Ivone é uma menina aqui. E você nunca teve uma questão com isso. Você nunca falou, será que é a Ivone? Será que não é? Será que eu não sou um homem? Então, essas são as pessoas cisgêneras, né? E aí, uma vez pensado isso, a gente tem que pensar que a outra pessoa, as pessoas que não são cisgêneras, aquelas que tiveram alguma dificuldade, elas não são anormais ou doentes, ou elas têm um nome, né? Então, elas são as pessoas trans. Então, elas são travestis, pessoas trans, homens trans, transgênero masculino, transgênero feminino. São várias formas de chamar, mas acho que a ideia principal é que não só existem esses nomes, mas existe a ideia de cisgeneridade, de pessoas cis, que tirando a Simi, no caso aqui somos todos nós, que vem justamente para poder tirar essa noção de normal e diferente, de saudável e de doente, que até então era a forma como a gente classificava, né? Então, as pessoas que nunca tiveram questões com identidade de gênero, elas são saudáveis. Aquelas que têm são doentes. Então, o movimento trans, o movimento travesti, ele traz essa categoria transexual, travesti, como uma forma de falar, opa, não é doente, a gente tem um nome, a gente tem uma identidade. Só que vocês que não são a gente, vocês também têm um nome. Vocês não são só os normais, os isentos, vocês são pessoas cis. Então, a partir disso, a gente também começa tanto quanto com a homossexualidade e a heterossexualidade. Inclusive, o nome homossexual, a ideia homossexual, veio antes do que heterossexual. Primeiro você nomeou o diferente, aí depois você teve que falar, opa, mas e quem não é homo? É o quê? Aí se cria o nome heterossexual. A branquitude e a negritude é a mesma coisa. Primeiro teve que falar negritude. Uma vez criada a ideia de negritude, mas e quem não é negro? É o quê? É normal? É correto? Não, é branco. Então aí vem a branquitude. Com a cisgeneridade é a mesma coisa. Então primeiro o trans, depois o cis. Ou seja, primeiro nós estamos rotulando para um dia não rotular. Exatamente. Cada um ser o que quiser e você, eu Exatamente. sou humano, né? Um ser humano que sou o que eu quero ser e não tem problema nenhum, né? Bom, Pirota, como que é a questão da mesa de nossa de igualdade e oportunidade em que a gente discute as questões LGBT, né? Não só questões LGBT, mas também discute a questão de raça e de gênero. Sim. E também a transição que tem dos transgênero feminino e masculino que os bancários hoje podem fazer dentro dos locais de trabalho e tem o apoio, né, também do banco e também o uso do crachá social, né, que as pessoas hoje elas podem colocar o nome, né, porque antes era meio estranho, né, porque às vezes o crachá não falava o que era a personalidade da pessoa que ela se reconhecia. E também que nós já tivemos muito avanços na mesa em que hoje os casais homoafetivos, eles podem colocar os seus companheiros e companheiras no plano de saúde. Eu acho que nós somos uma das primeiras categorias que conseguimos isso. Isso. Isso que você falou, Ivone, isso não foi de um mês para o outro ou de uma semana para outra. Isso é fruto de muita luta, é fruto de muito debate, é fruto de conversar muito com o trabalhador. O trabalhador trouxe essa demanda para nós e nos traz ainda essa demanda e isso foi feito foi dilapidando na mesa, foi afinando o discurso, isso na mesa de negociação com os bancos. Principalmente na questão do crachá. Não só o crachá, mas o próprio e-mail institucional dos bancos, o nome dentro do banco. Isso foi fruto de muita luta junto com a FENABAN e até mesmo para que o trabalhador ele se reconheça aquilo que ele é. E nesse sentido, como é que o trabalhador vai fazer isso dentro do seu banco? Ele não tem que pedir nenhuma autorização para a sua chefia. Ele vai conversar diretamente com o RH do seu banco. E essa mesa, ela vem e traz um censo também da categoria bancária. E por que nós estamos fazendo este censo? Porque se você não fala do assunto, ele fica invisível. E falar do assunto é você trazer à tona e você discutir o que precisa atender a categoria nesse sentido. Inclusive,
quando também o banco erra em questões disso, né? Então, por exemplo, fizemos aí reportagens recentes em relação à propaganda que o Banco do Brasil, né, Nossa. boicotou, retirou. Para mim isso foi uma ofensa, né? Porque nós estávamos caminhando tanto em políticas públicas nas questões LGBT e de repente nós vemos um banco público, porque o presidente que assumiu, ele é contrário, né, a Sim. todas essas lutas, e vai lá e manda tirar um comercial belíssimo. Não se discutiu o valor do comercial, viu, gente? Porque o comercial, o valor dele, dava pra fazer um documentário, ó, sobre as questões, fantástico. Ninguém falou do valor dele, mas falaram das questões que era a participação de LGBT. Isso repercutiu na base, porque a partir do momento que um banco retira esse tipo de propaganda, ele está negando a diversidade dos seus trabalhadores e dos seus clientes. Então o banco errou e os trabalhadores não gostaram disso. Em compensação, os outros bancos incentivaram aí mais comerciais pegando um público LGBT, porque afinal são clientes, não são? Não tem direitos na sociedade? Como que é isso? Sim. Na verdade, a gente está em todos os lugares, né? Nós não estamos isoladas, a gente não vive um mundo à parte. A gente vai na padaria, a gente vai na escola, a gente anda na rua, a gente pega ônibus. Então, quanto mais, se a gente quer uma sociedade avançada, se a gente luta por uma sociedade, né, em que todo mundo se respeite, a gente também tem que respeitar o que a gente acha diferente, o que a gente não concorda. Então, não concordar é uma coisa, impedir a pessoa de ter cidadania é outra, é completamente diferente, né? Com certeza. Bom, mas tivemos um avanço aí, pelo menos no mês de junho, que foi a lei, né, a criminalização da LGBTfobia, né, e foi julgado aí pelo STF, e você foi uma das autoras, né, disso daí. O que você sente, assim, orgulhosa de agora, pelo menos esse ponto de pauta, o STF ter desengavetado isso, quer dizer, com essa grande pressão que a sociedade tem feito aí nos últimos tempos para que as questões de gênero, raça, de orientação sexual realmente tenham avanços no país? Na verdade, a ação, ela já tem alguns anos, né? A ação da BGLT. Se a gente for olhar, na verdade, a história das políticas públicas e as conquistas, a BGLT ela foi autora ou ela participou como amicus curiae de todos esses processos do STF. Nós fomos uma das autoras do pedido, né, da criminalização da LGBTfobia. Nós fomos vitoriosas, não foi fácil. O STF pautou, depois retirou, aí volta de novo, foram meses julgando, foram meses de intensa disputa, a gente ligava para os nossos parceiros no legislativo, senadores, deputados, mandávamos carta para os ministros, nossos afiliados mandando carta, a galera tuitando, né, em todo o movimento. O lado de lá fazia a mesma coisa, a mesma pressão, mas nós conseguimos maioria no STF, na votação, né? Nós conseguimos sair vitoriosas desse processo e hoje o STF diz, no Brasil, o preconceito a essa população é crime. E a BGLT se sente muito orgulho de ter sido uma ferramenta desse movimento, né? Porque não foi a BGLT sozinha, foi todo o movimento LGBT brasileiro. Então, a nossa galera de coletivo de sindicato, a nossa galera que está dialogando com empresas, LGBTs que estão na academia, a juventude, todo mundo se unificou e mostrou que mesmo as nossas diferenças nós caminhamos juntas. E foi isso que arrancou do STF a vitória. E o que mais chama a atenção é que essa população é o alvo central desse tosco que chegou na presidência. Então, o Bolsonaro só fala da gente, isso mais conta da vida íntima das pessoas do que realmente, né, do que ele tem que tomar conta como presidente. Então, e foi exatamente essa população que é mais alvo dele, essa população que ele mais, que ele mais ameaça e que ele mais julga, foi a primeira a arrancar uma vitória. Agora o Estado brasileiro vai ter que resolver essa situação. O que mais me chama a atenção é que o STF diz, vai julgar como racismo enquanto não tem uma legislação. O legislativo vai ter que legislar. Eles não podem legislar menos do que o STF garantiu. Isso. Porque eles não podem se sobrepor ao STF, não pode ficar quem. E na história do Brasil, um dia nós vamos estar numa escola falando sobre isso. E vai estar lá assinado
Pô, Jair Messias Bolsonaro, ele vai ter que engolir isso e vai ter que assinar essa lei. Então não é pouca coisa para as nossas vidas e não é pouca coisa para o enfrentamento da narrativa de ódio que vem sendo implementada contra a gente. Lucas, isso é um avanço de ter uma lei dessa, mas só a lei não garante nada, né? Porque, por exemplo, a questão da lei do racismo está aí há muito tempo e nós temos ainda... As pessoas vão lá na delegacia e falam assim, olha, eu quero denunciar um racismo contra o Pirota. Chega lá, aí o delegado fala, não, mas coitado do Pirota. Pirota não foi racista com você, isso daí é uma ofensa só. E como é que nós vamos lidar com isso nessas questões, né? Porque o movimento negro teve que criar, né, ONGs, ou mesmo as ONGs que estavam voltadas para isso, para dar orientação, e muitas vezes até mudar o boletim, mudar processo, falar assim, olha, quero que mude isso, né, orientando as pessoas, porque você chega lá, né, porque nós temos uma, que às vezes falam no Brasil, falta legislação. Às vezes não falta legislação, né, tem legislação, o problema é como é implementada essa legislação, como é que vai ser o dia a dia disso numa delegacia em razão disso. Exatamente. A gente até comenta que o trabalho começa agora, na verdade, né? Uma vez aprovada a criminalização, é de se entender, então, esse contexto em que foi aprovada, né? Foi aprovada pelo STF e não pelo Congresso, né? Isso significa que o STF está dizendo para o Legislativo, você devia ter feito uma lei. Você não fez, então eu que sou o STF, que sou o guardião da Constituição, vou ter que interpretar isso. Por quê? Porque existem uma série de grupos minoritários, não em termos populacionais, minoritários politicamente no Brasil, que já têm a sua proteção contra crime de ódio. Então as mulheres, as pessoas negras e as pessoas LGBTs ainda não têm. Então por essa omissão, por você ter se omitido, eu vou ter que resolver isso por enquanto. Então o STF acaba não legislando nesse sentido, ele acaba interpretando uma lei já existente, o que é diferente de se ele fosse legislar, né? E ele está dizendo o seguinte, a nossa decisão aqui, ela só vale até que você, legislativo, faça uma lei, né? Ou seja, então tem esse caráter também provisório. Agora, o que acontece é que aí com essa decisão a gente tem, digamos, todas as proteções jurídicas que as pessoas LGBT, que o movimento LGBT pleiteia, né? Até hoje vem pleiteando. Então a gente, tirando a lei de identidade de gênero, que a gente não tem até hoje, a gente conseguiu aí um conjunto de direitos todos via STF. Isso nos traz um desafio, que é, se a gente só conseguiu via STF, e temos que fazer isso, porque senão a gente fica sem proteção nenhuma, isso também nos mostra que a sociedade ainda não está convencida sobre esses direitos, porque senão isso teria vindo via legislativo. Acontece que o legislativo que a gente tem, até antes mesmo do governo Bolsonaro, é um legislativo completamente conservador. As nossas demandas não têm representatividade lá, né? Se você olha a composição da população brasileira, ela não se expressa no Congresso Nacional, nem em termos de mulheres, negros, LGBTs, então... Nem trabalhadores, nem né? trabalhadores. Lá, a maioria são empresários. Exatamente. Né? Então, se ainda se pensa por classe, a gente tem uma questão ainda maior ainda. Então, esse é um desafio, o desafio de que, beleza, a gente agora tem aí a criminalização da LGBTfobia. Isso não significa que os policiais estão convencidos, que os juízes estão convencidos. Então, o processo, ele agora é de pedagogização, né? Essa é uma mensagem forte para a sociedade. A mensagem é, não vai poder discriminar mais, né? E também avaliando que se o STF não tivesse autorizado, se ele não tivesse criminalizado, a gente teria uma mensagem ainda pior, né? Que é, o legislativo não faz nada, o executivo apoia o preconceito e o judiciário ainda diz que não, né? Então a vitória era muito importante, sobretudo porque o não traria uma mensagem de que realmente é possível ser preconceituoso com pessoas LGBT no Brasil. Nenhum dos três poderes está aí para isso, né? Exato. Bom, nós estamos chegando aqui ao final, mas esclarecer um pouco assim, Simi, sobre essa questão, né? Hoje nós temos leis, né, para as questões de... A Maria da Penha está aí e não está impedindo das mulheres serem mortas, né? Temos também a lei sobre a questão do racismo, mas ninguém é preso no país por causa disso, né? Então, será... muitos vão ter que se organizar, né? Nós vamos ter que nos organizar muito para realmente fazer valer isso que está aí, né? Não só conscientizar as pessoas, mas obrigar, né? Porque a lei é para isso, né? Porque se as pessoas não têm essa consciência, para elas obrigarem a ter de algum fator, ou ser presa, ou fazer indenizações. Como é que vai ser essa organização do movimento para isso? A gente já tem uma dificuldade enorme, né? A gente chega hoje nas delegacias, fazer com que as pessoas entendam que essa violência é uma violência, é um trabalho sine qua non, assim, né? Chega a nos exaurir mesmo. Tendo uma legislação, acho que isso facilita, porque a pessoa não vai mais ter que
para onde correr. Agora, vão ser dias, tens total razão, vão ser dias que vão requerer maior organização política de todas as LGBTI, né, maior empenho e dedicação para que a gente consiga fazer valer a legislação. Mas a gente tem um outro viés que é o debate com a sociedade. Cada dia mais nós temos que convencer essa sociedade de que a LGBTfobia é crime. E o que é essa LGBTfobia? Por isso a gente organiza parada, por isso a gente organiza marcha, por isso a gente faz formação. E nesse ponto os sindicatos têm um papel muito importante. Por que é tão bom ter coletivo LGBT no sindicato? Porque a base do sindicato é a sociedade. Tem de tudo no sindicato, né? Tem de tudo naquela categoria. E discutir com o sindicato, você discute com o professor, com o bancário, tem sindicato de tudo. Né? Então a gente vai precisar não só da massa das LGBTs organizada na rua, mas de todos os parceiros e parceiras que acreditam nessa luta, de estarmos conosco num diálogo constante com a sociedade, para mudar a cabeça da sociedade. Se a gente começa, enquanto sociedade a mudar, o delegado também é sociedade, o juiz também é sociedade. Bom, queria te dizer que o sindicato e nós, na categoria bancária, já estamos nos preparando para isso, né? A gente nem esperava que essa lei fosse agora, né? Mas a gente já discutiu na mesa de negociação, na mesa de igualdade de oportunidade, que nós vamos ter um censo. Então, a gente sempre faz o censo. Só que o censo ele vai ser diferente. Nós vamos... É como se a pessoa fizesse um curso e ela fosse uma... Vamos dizer assim, pirota, como eu vou falar, ela fosse pegar, aprender isso e ensinar, né? Ela reproduzir, multiplicador no local de... Isso mesmo, exatamente essa palavra. Ele é um multiplicador no local de trabalho. Por que a gente percebia? A gente fazia o censo, perguntava lá, mas qual é a sua orientação sexual? Aí a pessoa, mas por que estão perguntando o que significa isso? E o censo não era o que nós queríamos saber. Você é transgênero? Você é não sei o quê. As pessoas não sabiam. Então, hoje nós vamos colocar no ar isso. Então, todos os bancários do país vão ter acesso a esse material que vai falar de gênero, de raça e orientação sexual. Eles vão ser os multiplicadores e depois eles vão vão responder o censo que a gente vai ter o ano que vem, que a gente vai mapear na categoria essas questões, porque nós entendemos que esses debates são muito importantes, né, nos locais, que nós queremos cada vez mais que os bancários saibam de todos esses temas, né, porque são as minorias da sociedade que estão sendo... Né, agredidas todo instante, né? Então a questão do racismo aumentou no país, as mortes das mulheres também aumentou, e na categoria bancária também, a gente acha assim, a bancária não sofre abuso do marido. Sofre, porque isso é de uma categoria mais baixa, média e categoria alta também. Então a gente percebe que tem esse problema. E queremos canais, né, em relação a isso. Então nós queremos, aí eu acho que o Pirota poderia falar um pouco mais sobre esse canal que a gente está pedindo aí, que sejam de denúncias também em relação a isso, né? Sim. Quando eu estou em reunião dentro da agência, ou até mesmo em prédio administrativo, os bancários perguntam muito, né? Como é que eu faço para denunciar, Anderson? Porque eu não quero me expor. Realmente, é complicado para o trabalhador se expor. Ele não vai se expor mesmo. Então, nós temos no site do sindicato um canal de denúncia. E esse canal de denúncia, ele é anônimo, você não precisa se identificar. Você vai contar o fato que ocorre dentro da sua unidade de trabalho e você vai explicar realmente o que está acontecendo no ambiente de trabalho. E nós vamos averiguar isso que acontece no ambiente de trabalho. Mas você não pode deixar de não denunciar. É fundamental denunciar, porque senão nós não vamos saber. Não é verdade? Nós não vamos saber. E isso, a partir do momento que você denuncia, a gente também vai tomar uma atitude. Muitas vezes o gestor precisa ser orientado e muitas vezes o banco também precisa saber do que está acontecendo. Mas existe o canal de denúncia no site do sindicato. Então tá, chegamos aqui ao final do nosso programa. Queria agradecer muito o Pirota, a Cime e o Lucas por terem aparecido aqui, né, conversado com a gente no mês do Orgulho LGBT. Veja aqui, né, no nosso link aqui abaixo desse vídeo, sobre o canal do assédio que você pode denunciar aí, se você está sofrendo algum tipo de preconceito no seu local de trabalho, aí você faça a denúncia aqui para o sindicato. Boa noite, até o próximo Momento Bancário.